Queridos irmãos e irmãs, saudações fraternas. A semana prossegue e nós temos a fé renovada na presença do Senhor, não é? Por isso nós devemos demonstrar a nossa fé, declarar a nossa fé. Declarações de fé são próprias daqueles que foram alcançados pela graça do Senhor e têm sido sustentados por essa mesma graça em todo o tempo. E é por isso, irmãos, que nós vamos cantar um hino do nosso inário, Inário Novo Cântico, o hino 116, que é uma verdadeira declaração de fé. Todo hino, todo cântico espiritual deve ser isso, uma verdadeira declaração de fé. Vamos cantar ao Senhor? Mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão, em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, minha alma cantará a ti, Senhor, Betel, aqui verei por teu favor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com o Senhor irei morar, então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém. Amém. Vamos abrir a Escritura Sagrada, irmão e irmã, do Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós vamos dar sequência ao estudo do encontro que Jesus teve com aqueles dois malfeitores ali na cruz e vamos analisar a reação de um deles de um modo especial. E enquanto você abre lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 39, eu quero aqui lembrar, irmãos, que no mês de agosto nós temos um privilégio, nós da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós podemos comemorar, mesmo nesta situação tão fora do normal, as bênçãos de Deus sobre a sua igreja. Agora, especificamente no dia 12
na próxima quarta-feira, nós celebramos os 161 anos do presbiterianismo aqui em solo brasileiro. Lembramos da chegada do missionário Ashbel Green Simonton, no dia 12 de agosto de 1859, aqui ao Brasil, ali no Rio de Janeiro, e desde então temos a fé reformada, temos aqui uma igreja fiel à Escritura. Claro que não é uma igreja perfeita, eu e você somos falhos, mas é uma igreja séria, que busca a fidelidade diante do Senhor, que busca as Escrituras sagradas. E por que eu estou dizendo tudo isso, não é? Primeiro, para lembrar que esse é um mês especial. Segundo, para convidar você. No próximo sábado, nós teremos a bênção de participar de um culto virtual ainda, de um culto online, que vai ser dirigido e vai ser transmitido pela nossa agência presbiteriana de evangelização e de comunicação, a APECOM. O link vai ser disponibilizado, você está tendo acesso aí à imagem, né, de divulgação. Eu peço que você reserve o próximo sábado, dia 15 de agosto, às 19 horas, para estarmos todos juntos, conectados, nesse propósito de oferecer a Deus um culto de gratidão pelos 161 anos da IPB, da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ok? Muito bem, vamos agora à leitura do texto sagrado, Lucas 23, a partir do verso 39, que nos diz assim: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmão e irmã, alguém certa vez quis argumentar que se o ladrão da cruz se converteu na última oportunidade de sua vida, então ele mesmo poderia viver a juventude da maneira que ele quisesse e buscar a Deus, pensar em Deus apenas e tão somente na velhice. No entanto, irmãos, há um ponto falho nesta compreensão, não é? Falta um ponto aqui, porque aquele bandido não se converteu na última oportunidade, mas na primeira oportunidade que ele teve. Ele teve aquela oportunidade tão somente de estar diante de Cristo. E pela graça do Senhor, ele aproveitou essa oportunidade. O que nos ensina que nós não podemos desperdiçar a oportunidade de nos voltarmos para Deus nesta vida. Aquele homem, aquele ladrão, aquele malfeitor, agora arrependido, ele teve somente mais alguns instantes de vida. Mas, irmãos, ele demonstrou uma maravilhosa declaração de fé. Ele externou uma fé genuína e verdadeira no Senhor Jesus. Nós temos indicativos desta fé. Por exemplo, nós podemos falar desta fé, a fé do ladrão ali da cruz, demonstrada na admissão da sua culpa. Lemos aqui no verso 41, não é? Ele dizendo, ele falando com outro malfeitor, ali na outra cruz, ao lado de Cristo, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. A admissão da sua culpa. Uma das maiores dificuldades do pecador, eu não preciso nem dizer aqui, não é? É justamente a admissão dos seus próprios erros. Essa ação é comum na vida daquele que não conhece o perdão absoluto da parte de Deus. É comum na vida daquele que não sabe ainda da graça e da misericórdia que há em Jesus Cristo. O contrário, irmãos, também é verdadeiro, né? Graças a Deus por isso.
pois somente sob o poder do Espírito Santo alguém pode se reconhecer como um miserável pecador. Essa é a maior prova da ação de Deus no coração do ser humano pecador que é, não é? Essa é a maior prova da justificação. O pecador arrependido, o pecador transformado e redimido, ele não se acha bom diante de Deus. Ele não se vê como credor, não é? Mas sim como um devedor, tanto do próprio Deus, como também do próximo, das pessoas ao seu redor. É uma outra postura. A declaração de fé desse homem é o que acontece, mostra, expõe o que acontece na vida de todo aquele que se arrepende e se volta para Deus. Fruto da graça do Senhor, ele admite a sua própria culpa. Mas nós vemos a sua fé demonstrada aqui também na sua própria indignação. Na indignação que nós vemos aqui no verso 40, né? Um dos malfeitores crucificados, esse é o contexto, né? Blasfemava contra Cristo. Olha, o Senhor não é o tão badalado Cristo. Tu não és o Messias, então sai da cruz e tira nós também, né? E o outro repreendeu, dizendo estas palavras: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Irmão, isso aqui é muito sério. Aquele homem que era um ofensor, num estalar de dedos, ele passa a responder ao outro malfeitor que blasfemava contra o mestre, né? Isso é muito sugestivo. O cristão verdadeiro, ele se sente triste e muitas vezes até indignado mesmo, irado mesmo, com uma ira santa, por assim dizer, pelas afrontas que descrentes fazem ao evangelho e pronunciam para com Cristo. Nós vemos então essa fé latente, essa fé pulsando aqui no coração, na alma deste homem, através da sua própria indignação. Mas a fé daquele malfeitor é vista ainda na sua própria confissão, no seu próprio reconhecimento. Reconhecimento visto aqui no verso 42, que nos diz assim: e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Por que chamo isso aqui de reconhecimento? Porque nós falamos disso como uma tremenda confissão. A compreensão deste homem, desse malfeitor arrependido agora, a respeito do caráter do reino de Deus, parece ter sido uma compreensão mais completa e mais madura, mais pronta, irmãos, do que até mesmo a fé dos discípulos. Ao dizer aqui, Senhor, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele está manifestando uma compreensão muito maior do que aqueles que conviveram com Cristo por anos ali durante o ministério terreno do Senhor. Os discípulos que iam pelo caminho de Emaús também, você deve se lembrar disso, eles interpretaram a morte de Cristo como sendo a sua derrota e o fim do reino de Jesus, né? Aqui no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 24, o verso 21, nós vemos esses discípulos ali, indo para Emaús, dizendo palavras de desesperança, falando assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Então eles viram ali na crucificação de Jesus o fim do reino. E agora temos aqui diante de nós, no texto lido, um homem que estava ali vendo o mesmo Jesus crucificado, mas expressava palavras de fé, o ladrão da cruz. Além de reconhecer Jesus como verdadeiro rei, não é? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele entende que o reino de Cristo não era deste mundo, né? Mas era um reino eterno. Foi por meio desse reconhecimento que ele pediu então a Jesus para se lembrar dele. Que bênção isso, não é? Aquele ladrão arrependido entendia que Jesus tinha um poder decisório a respeito das almas dos pecadores. Ele compreendeu que Jesus era o seu próprio intercessor, o seu advogado junto ao Pai, como o apóstolo João escreveria anos mais tarde.
Essa confissão, irmãos, também revela a crença, a convicção de que a morte não poderia deter o nosso mestre, não é? Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ora, ele estava falando isso para alguém que estava na cruz também como ele, prestes a morrer, mas ele compreendia quem era aquele para com quem ele falava, não é? A morte não poderia detê-lo ali, então ele vê em Cristo a sua única esperança. Quantas informações, não é? Nessa simples declaração: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. João Calvino, no século XVI, ele falando, comentando a respeito desse texto, ele disse o seguinte: um ladrão que não só nunca fora educado na escola de Cristo, mas ao entregar-se a execráveis homicídios, tentara extinguir todo o senso do que era justo, de repente sobe mais alto que todos os apóstolos e os demais discípulos, a quem o Senhor mesmo havia se esforçado tanto para instruir. E não só isso, mas adora a Cristo como Rei, enquanto nos cadafalsos celebra-se seu reino em meio a chocante e mais que revoltante aviltamento, e o declara, já moribundo, autor da vida. É justamente, irmãos, essa compreensão do nosso irmão, um ex-malfeitor, agora arrependido, o nosso irmão, aquele que ali estava ao lado de Cristo na cruz. E como nós já dissemos, Jesus não olhava para a injustiça que sofria ali pregado numa cruz, até mesmo porque a injustiça humana, diz o Novo Testamento, estava sendo usada para ser a justiça de Deus, não é? Em seus olhos ainda havia lugar para a graça do Senhor, para a salvação de mais um pecador. A resposta de Cristo diante da súplica daquele malfeitor, agora um irmão na fé nosso, foi surpreendente, não é? E demonstra toda a sua graça mesmo. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmão, irmã, Jesus consola aquele moribundo com o fato de que naquele mesmo dia ele estaria no paraíso. Muitas religiões especulam sobre isso, né? Sobre o destino da alma daqueles que morrem, algumas dizendo que então a alma ficaria em repouso, como que dormindo, aguardando o retorno de Cristo. Não é esse o ensinamento desse texto, como também não é esse o ensino de qualquer outro texto nas Escrituras. O verbo dormir usado na Bíblia é simplesmente tomado como sinônimo de morrer, não é? Ao contrário, Jesus consolou aquele homem com a notícia de que dentro de poucos instantes ele experimentaria uma alegria incomparável. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É verdade, irmãos, que a obra de Cristo só estará completa, plena, em sua segunda vinda, no dia do retorno, o dia do Senhor, enquanto ressuscitará os corpos e renovará toda a sua criação. Isso é verdade, mas imediatamente a nossa morte, é o que vemos aqui expressamente declarado por Cristo, começa já o desfrute da eternidade ao lado do Senhor Jesus. É verdade que a alegria futura não anula o sofrimento presente, não é? Aquele homem deveria entender isso e deveria encontrar consolo e conforto no fato de que a glória do reino é eterna e também é certa. Essa informação deve despertar em cada um de nós, cristãos, paciência. Paciência, irmãos, em relação à vida presente. Veja que Jesus não livrou o ladrão do sofrimento presente, né? Ele não tirou o ladrão da cruz ali. Ele não poupou o ladrão de experimentar a morte ali, né? O ladrão agora arrependido. Não. Nós devemos entender, irmãos, que a nossa conversão não impede que problemas nos atinjam. A diferença é que agora as intempéries da vida não nos abalam como antes. Não estamos mais construídos sobre a areia. A nossa base, o nosso alicerce agora é a rocha, é Cristo.
E eu quero concluir dizendo o seguinte: dois homens maus tiveram contato com Jesus no ato ali da crucificação. Mesmo em meio a tanto sofrimento na cruz, Jesus, como vimos, teve a disposição de viver o evangelho aos olhos deles, não é? Diante disso, cada um ali teve a sua reação. Um foi completamente refratário, mas o outro foi imediatamente transformado. É isso que se espera, né? Quando o evangelho alcança o coração do pecador, né? Que ele faça diferença através da ação do Espírito Santo. O pecador deve olhar para Jesus como sendo o Senhor da vida eterna. Deve se consolar com o fato de que o sofrimento que enfrentamos no presente é infimamente pequeno, menor, se comparado à glória futura. E se assim fizermos, as dificuldades não serão mais uma ameaça. Os sofrimentos, as dores do presente serão uma oportunidade de vivermos o evangelho da graça diante daqueles que não creem. E mesmo chorando, mesmo derramando lágrimas nesta vida, nós frutificaremos para a glória do Senhor. Eu quero aplicar tudo o que vimos hoje dizendo ou desafiando você a procurar no seu dia a dia viver as tristezas de uma maneira diferente. Em vez de perder tempo lamuriando, em vez de perder tempo murmurando, converse com Cristo a respeito, como fez aquele ladrão ali na cruz, aquele malfeitor que agora teve o coração transformado. E depois de levar a sua causa a Cristo, passe a agradecer. É em meio ao sofrimento que o nosso testemunho se torna ainda mais eficaz. O que o cristão deve fazer quando está debaixo de pressões e de dificuldades? Ele deve continuar sendo um cristão. Desafio você com isso e encorajo você agora, junto com seus queridos da família, buscar a Deus, como fez este homem aqui relatado no texto que lemos. Busquemos a Deus em oração neste momento. Que Deus abençoe a sua vida, cuide da sua alma, cuide da sua saúde também e abençoe os seus familiares. Até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.